Sandra sempre visualizou sua vida em Liverpool como a concretização de um sonho. Ela era uma empresária bem-sucedida, conhecida por sua habilidade em liderar a empresa com firmeza e uma visão clara. Sua casa, uma acolhedora vila nos arredores da cidade, era um reflexo de seu sucesso e dedicação. Lá, ela vivia com seu marido Mário e seu filho Leandro, um jovem de 18 anos, cheio de energia e criatividade. Todas as manhãs, Sandra acordava cedo, apreciando o brilho suave do sol mediterrâneo que iluminava seu quarto. Após um breve treino e um café da manhã saudável, ela se preparava para mais um dia agitado no escritório. Sua empresa, situada no coração do distrito financeiro de Liverpool, era um testemunho de suas realizações. Apesar de sua agenda cheia, ela sempre encontrava tempo para Leandro. Nos fins de semana, eles exploravam a cidade, caminhavam pela praia ou simplesmente assistiam a um bom filme em casa. Contudo, nas últimas semanas, Sandra notou algo diferente. Todas as noites, uma fadiga incomum a envolvia, acompanhada de uma tosse seca persistente. Inicialmente, ela atribuiu esses sintomas ao estresse do trabalho. É só uma fase, pensava, tentando minimizar sua preocupação. Mas, com o passar dos dias, a situação se agravou. Tarefas cotidianas, como subir escadas ou carregar as compras, se tornaram desafios. Além disso, ela perdeu o apetite e uma dor constante no peito passou a atormentá-la. Em uma manhã, depois de sentir sua energia esvair-se mais rápido que o habitual, Sandra decidiu que não poderia mais ignorar os sintomas. Despediu-se de Mário e Leandro com um sorriso calmo, mas por dentro, uma ansiedade crescia. Hoje vou ao médico, pensou enquanto se dirigia ao escritório. A espera na sala de recepção parecia interminável, sua mente pulando de um pensamento a outro, tentando encontrar uma explicação lógica para seu desconforto. O Dr. Frederico, seu médico de família, a recebeu com um sorriso profissional, mas preocupado. Após uma série de perguntas e um exame físico minucioso, ele solicitou vários testes e radiografias. Sandra, quero que leve isso a sério, disse gravemente. Há algo que precisamos investigar mais a fundo. Vou encaminhá-la a um especialista em oncologia. O Dr. Rodrigues é um dos melhores e ele explicará os próximos passos. O mundo de Sandra parou naquele instante. Sentada diante do Dr. Frederico, ela sentiu como se o tempo tivesse desacelerado. As palavras especialista em oncologia ecoavam em sua mente, enchendo-a de um terror silencioso. Não pode ser tão grave, pensou, mas o olhar nos olhos do médico indicava o contrário. Dias depois, Sandra estava na sala de espera do Dr. Frederico. A atmosfera era solene, o ar pesado de antecipação e medo. Quando finalmente foi chamada, entrou no consultório com as pernas trêmulas. O Dr. Frederico, um homem de meia idade com olhos gentis, a cumprimentou com uma mistura de profissionalismo e empatia. Depois de revisar os resultados dos exames, ele começou a falar. Sandra, os testes mostraram que você tem um câncer de pulmão em estágio avançado. Sei que é difícil ouvir isso, mas quero que saiba que estamos aqui para ajudá-la em cada passo do caminho. As palavras do médico caíram sobre ela como uma pedra. A incredulidade e o medo se misturavam em sua mente. Como é possível? Sempre cuidei da minha saúde, murmurou, sentindo o chão sumir sob seus pés. O Dr. Frederico continuou, sua voz calma tentando trazer alguma esperança. Eu sei que é um golpe, mas há tratamentos disponíveis. A medicina avançou muito e temos opções que podem ajudá-la. Vamos lutar contra isso juntos. Sandra deixou o consultório com uma mistura de medo e determinação. Quando chegou em casa, encontrou Mário e Leandro na sala de estar, esperando com expressões preocupadas. A tensão no ar era palpável. Sandra respirou fundo e sentou-se na frente deles. Tenho algo para contar a vocês, começou, tentando manter a voz firme. Mário se aproximou, segurando sua mão com preocupação. O que foi, Sandra? O médico confirmou que eu tenho câncer de pulmão em estágio avançado. Preciso começar o tratamento imediatamente.
O silêncio que se seguiu foi pesado e doloroso. Mário apertou sua mão com mais força, seus olhos cheios de lágrimas contidas. Estaremos com você em cada passo do caminho, Sandra, disse ele, sua voz quase um sussurro. Leandro, sentado na beirada do sofá, olhou para o chão. Finalmente, levantou o olhar e, com uma voz quebrada, mas determinada, disse: Mãe, vamos superar isso. Eu farei o que puder para ajudá-la. Sandra sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Ela sabia que essa batalha seria difícil, mas com sua família ao seu lado, sentia-se um pouco mais forte. Obrigado, de verdade. Vamos precisar ser fortes e unidos. Determinada a enfrentar a doença, Sandra começou seu tratamento imediatamente. A quimioterapia, com seus efeitos colaterais debilitantes, tornou-se parte de sua rotina. Mário e Leandro prometeram apoiá-la em cada passo do caminho. Mário ficou encarregado de administrar os medicamentos e levá-la às consultas médicas, enquanto Leandro, com sua juventude e energia, cuidava de preparar as refeições adequadas às mudanças no apetite da mãe. Os primeiros dias foram difíceis, mas administráveis. Mário mantinha um cronograma rigoroso, garantindo que cada dose de medicamento fosse tomada no horário e que cada consulta fosse cumprida. Leandro, embora jovem, demonstrou uma maturidade inesperada, assumindo a responsabilidade pela cozinha e adaptando receitas para atender às necessidades nutricionais de sua mãe. Não se preocupe, mãe. Hoje fiz uma sopa que sei que você vai gostar, dizia ele com um sorriso, tentando trazer um pouco de normalidade a uma situação anormal. No entanto, com o tempo, a tensão começou a aumentar. Longas noites sem dormir, constantes visitas ao hospital e o desgaste emocional começaram a cobrar seu preço. Mário, outrora sempre otimista e forte, começou a mostrar sinais de cansaço. Sua paciência estava se esgotando, e as discussões com Leandro tornaram-se mais frequentes. Não entendo por que você não consegue fazer isso direito, Mário exclamava, sua voz grossa de frustração. Leandro, por sua vez, sentia o peso da situação e muitas vezes se trancava em seu quarto para evitar confrontos. Uma noite, enquanto se preparavam para uma das consultas médicas, Mário desabou no sofá, exausto. Sandra, observando a cena, sentiu uma pontada de culpa. Mário, você está bem? Perguntou, embora soubesse a resposta. Mário olhou para cima, seus olhos mostrando uma mistura de cansaço e desespero. Sandra, estou tentando, mas isso é muito. Não sei quanto tempo mais posso continuar assim, admitiu, sua voz falhando. Eu entendo, Mário, que isso não é fácil para nenhum de nós, mas precisamos encontrar uma forma de enfrentar isso juntos, sem nos destruirmos no processo. Mário assentiu com a cabeça, mas o cansaço em seus olhos revelava uma exaustão mais profunda, algo que não seria facilmente aliviado. A situação chegou ao ponto crítico numa manhã, quando Sandra tinha uma sessão de quimioterapia marcada. Enquanto se preparava para sair, ela chamou Mário, que estava no andar de cima. Mário, você pode me levar ao hospital? Sua resposta foi um murmúrio vindo do quarto, carregado de exaustão. Sandra, hoje não posso. Estou muito cansado. Pegue um táxi, por favor. As palavras caíram como um balde de água fria. Sandra sentiu uma tristeza profunda e solidão, mas não disse nada. Tudo bem, Mário, descanse, respondeu calmamente, ocultando sua decepção. No táxi, a caminho do hospital, Sandra não conseguia impedir seus pensamentos de invadirem sua mente. Estou pedindo demais? Será que me tornei um peso para eles? Ao chegar ao hospital, ela tentou manter a compostura, mas o peso de sua situação era inegável. Naquela noite, ao voltar do hospital, Sandra decidiu que era hora de falar abertamente com Mário e Leandro. Precisamos conversar, disse, reunindo-os na sala de estar. Eu sei que isso tem sido muito difícil para todos, e sinto que estou me tornando um fardo. Não quero que minha doença destrua nossa família. Mário desviou o olhar, incapaz de encarar o dela. Sandra, não é fácil. Estamos fazendo o melhor que podemos, mas às vezes sinto que não é o suficiente. Estou exausto, confessou,
com a voz baixa e resignada. Leandro, que estava sentado em silêncio, finalmente quebrou o silêncio. Mãe, eu quero te ajudar, mas às vezes não sei como. Me sinto impotente, admitiu, com a voz tremendo. Sandra, percebendo o desespero de sua família, propôs uma solução. Tenho pensado, talvez devêssemos contratar alguém para nos ajudar, um profissional que possa aliviar um pouco a carga, alguém que saiba lidar com esse tipo de cuidado. Mário foi relutante, com o orgulho ferido. Não precisamos de um estranho em nossa casa, retrucou, mas Sandra insistiu. Isso não é sobre orgulho, Mário, é sobre sobrevivermos a isso juntos, sem quebrarmos. Mário suspirou profundamente, sentindo o peso da situação em seus ombros. Finalmente, ele acenou com a cabeça em resignação. Tudo bem, Sandra, se você acha que é o melhor, vamos tentar. Sandra entrou em contato com uma agência e, em poucos dias, a enfermeira Estela começou a trabalhar com eles. Estela era uma profissional experiente, com um comportamento calmo e empático que rapidamente conquistou a confiança de Sandra. Desde o primeiro dia, Estela assumiu suas responsabilidades com diligência, garantindo que Sandra recebesse os cuidados necessários sem sobrecarregar Mário e Leandro. No entanto, a presença de Estela não foi recebida da mesma forma por todos na casa. Mário, apesar de ter aceitado a ideia inicialmente, logo começou a demonstrar sinais de desconforto. Não me sinto à vontade com isso, Sandra, disse um dia, enquanto Estela preparava os medicamentos na cozinha. Ter uma pessoa estranha em nossa casa, lidando com nossas coisas, eu não gosto disso. Sandra, cansada e enfraquecida, tentou manter a calma. Mário, Estela está aqui para nos ajudar. Não podemos fazer tudo sozinhos, especialmente você. Você tem estado exausto e precisamos dessa ajuda. Mário não conseguiu conter sua frustração. Não quero depender de mais ninguém. Deveríamos ser capazes de lidar com isso sozinhos. A discussão se intensificou, suas vozes ecoando pela casa. Estela, que havia escutado parte da conversa, decidiu intervir. Desculpe por interromper, disse em uma voz firme, mas calma. Entendo que isso é difícil para todos. Estou aqui para facilitar as coisas, não para causar mais estresse. Mário olhou com uma mistura de raiva e vergonha. Não é você, Estela, é só que isso é muito pessoal para nós. Estela acenou com a cabeça, compreendendo a complexidade da situação. Entendo, Mário. Só quero que saiba que estou aqui para ajudar de qualquer forma que precisar, mas se minha presença for um problema, posso falar com a agência e pedir que enviem outra pessoa. Sandra, angustiada para manter a ajuda essencial que necessitavam, tentou interceder. Por favor, Mário, vamos tentar fazer isso funcionar. Preciso do seu apoio. No entanto, Mário, firme em seu orgulho, não cedeu. Não, Sandra, isso não está funcionando. Não quero mais brigas nesta casa. Estela, agradeço por tudo, mas acho melhor encontrarmos outra solução. Estela, percebendo que sua presença estava gerando mais conflitos, decidiu se retirar. Entendo. Desejo o melhor para vocês. Se mudarem de ideia, estarei por aqui. Após a saída de Estela, a tensão na casa aumentou. Mário e Leandro tentaram assumir as responsabilidades, mas o peso era esmagador. As discussões entre Mário e Sandra tornaram-se mais frequentes e intensas. Leandro, no meio da tensão, sentia-se impotente. Finalmente, um dia, Mário tomou uma decisão que mudaria tudo. Não consigo continuar assim, Sandra, disse, com a voz embargada. Danilo e eu vamos para a casa da minha mãe por um tempo. Preciso de espaço para pensar. Sandra, com lágrimas nos olhos, acenou lentamente. Se é isso que você precisa, Mário, apenas cuide de Leandro. Leandro, embora devastado pela decisão do pai, compreendeu que as tensões eram insustentáveis. Ele arrumou suas coisas em silêncio, dando um último abraço na mãe antes de sair. Eu te amo, mãe. Prometo que vou manter contato. Sandra ficou sozinha na casa que antes era cheia de vida e risos. Depois da partida de Mário e Leandro, a solidão e a tristeza tomaram conta de seu coração.
Embora tentasse manter uma rotina diária, cada tarefa parecia um lembrete da ausência de sua família. Uma tarde, enquanto descansava no sofá, o telefone tocou. Do outro lado da linha, uma voz familiar e reconfortante falou: "Sandra, é a Clarice", disse calorosamente. Clarice, sua prima, sempre foi uma fonte de apoio e consolo. Desde pequenas, Sandra e Clarice compartilharam um vínculo especial. Cresceram no mesmo bairro, e suas infâncias foram repletas de aventuras e segredos compartilhados. Clarice lembrava-se vividamente do dia em que quase se afogou no lago durante um acampamento de verão. Foi Sandra quem, sem hesitar, mergulhou na água e a resgatou, salvando sua vida. Essa experiência as aproximou ainda mais, criando uma amizade inquebrantável e uma dívida de gratidão. "É tão bom ouvir sua voz, Clarice", respondeu Sandra, com os olhos cheios de lágrimas. "As coisas têm sido difíceis." As memórias daqueles tempos felizes e seguros contrastavam fortemente com a dura realidade que ela enfrentava agora. "Eu sei, querida. Decidi ir para Liverpool para ficar com você. Não deveria passar por isso sozinha", disse Clarice, com determinação e empatia na voz. Ela se lembrava de como Sandra sempre foi forte e protetora. Agora era a vez dela retribuir esse apoio incondicional. As palavras de Clarice trouxeram uma centelha de esperança para a vida de Sandra. Ela se recordou com carinho das tardes em que brincavam juntas, correndo pelos campos e rindo sem se preocupar com o mundo. Lembrava-se de como Clarice sempre esteve lá para ela e como, nos momentos mais sombrios, sua prima sabia exatamente como fazê-la sorrir. 2 dias depois, Clarice chegou à porta de Sandra com uma mala na mão e um sorriso no rosto. "Sandra, estou aqui", disse simplesmente, dando-lhe um abraço apertado. A presença de Clarice foi um alívio para a alma ferida de Sandra. Através do abraço, Sandra sentiu o calor e o amor que Clarice trazia consigo. Ela sabia que, com sua prima ao seu lado, não estaria sozinha nessa batalha. O passado compartilhado e as dificuldades superadas juntas deram-lhes a força necessária para enfrentar o que viesse. Desde o primeiro dia, Clarice se integrou à rotina de Sandra, ajudando com as tarefas domésticas e acompanhando-a às consultas médicas. A casa, que estava tão vazia e silenciosa, começou a se encher novamente de conversas e risadas. Clarice era uma mulher forte e determinada, com um passado cheio de desafios superados com coragem. "Lembro-me de quando perdi meu marido", compartilhou Clarice numa noite, enquanto tomavam chá na sala de estar. "Foi um dos momentos mais sombrios da minha vida. Tive que criar meus filhos sozinha, e houve dias em que não sabia como continuar. Mas eu continuei, um passo de cada vez." As histórias de Clarice tocaram profundamente Sandra. Através delas, ela encontrou uma fonte de inspiração e força. "Você é incrível, Clarice. Não sei como conseguiu superar tudo isso", disse Sandra, admirando a resiliência da prima. "Não foi fácil", respondeu Clarice com um sorriso triste, "mas a vida nos coloca desafios para nos mostrar o quão fortes realmente somos. E você, Sandra, é uma das mulheres mais fortes que conheço." O vínculo entre Sandra e Clarice fortaleceu-se a cada dia. Elas compartilhavam não apenas as tarefas diárias, mas também seus medos, esperanças e sonhos. Clarice incentivou Sandra a manter uma atitude positiva e a continuar lutando. "Vamos dar uma caminhada", Clarice sugeria frequentemente. "O ar fresco vai te fazer bem." Durante essas caminhadas, conversavam sobre tudo e nada, permitindo que a natureza e a tranquilidade do ambiente proporcionassem uma sensação de paz. Sandra começou a ver a vida com uma nova perspectiva, reconhecendo que, embora estivesse enfrentando uma doença grave, não estava sozinha. Um dia, ao voltarem de uma consulta médica, Sandra expressou algo que vinha guardando. "Clarice, não sei como te agradecer por tudo que está fazendo por mim. Sua presença mudou minha vida. Somos família, Sandra. Você não precisa me agradecer. Faço isso porque te amo e porque ninguém deveria passar por isso sozinha", respondeu Clarice, apertando suavemente a mão de Sandra. Com o tempo, a saúde de Sandra apresentou alguns sinais de melhora, embora a batalha ainda estivesse longe de acabar.
A presença constante de Clarice e seu apoio inabalável deram a ela a força necessária para seguir em frente. Clarice tornou-se seu pilar, o suporte no qual Sandra podia se apoiar sem medo de cair. Uma noite, enquanto olhavam fotos antigas da família, Clarice compartilhou mais sobre sua vida. Sabe, Sandra, depois que meu marido faleceu, pensei que nunca mais seria feliz, mas meus filhos foram minha razão para continuar, eles me deram um propósito, e por causa deles encontrei uma maneira de reconstruir minha vida. As palavras de Clarice tocaram profundamente o coração de Sandra. Clarice, você passou por tantas dificuldades e se tornou mais forte. Você me inspira a continuar lutando. E você, Sandra, me inspira a permanecer firme. Sua batalha me lembra que cada dia é uma chance para ser corajosa. Com o passar das semanas, Sandra, que contava com o apoio incondicional de Clarice, se agarrou à esperança e à força que sua prima lhe oferecia. Contudo, a realidade de sua doença permanecia como uma sombra constante. Certa vez, durante uma de suas visitas ao hospital, o Dr. Frederico lhe trouxe uma notícia que ela temia ouvir. Sandra, os últimos exames mostram que o câncer avançou, informou o médico, com seriedade e compaixão. Sei que é difícil escutar isso, mas faremos o possível para garantir seu conforto. Sandra sentiu como se o mundo desmoronasse ao seu redor. Apesar de seus esforços e do suporte de Clarice, a doença seguia seu curso implacável. Com o coração pesado, decidiu que era o momento de informar Mário e Leandro sobre sua condição. Esperava que, ao saberem da gravidade, eles retornassem para apoiá-la em seus momentos finais. Naquela noite, sentada na sala de estar com Clarice ao seu lado, Sandra pegou o telefone com as mãos trêmulas e discou o número de Mário. O telefone tocou várias vezes antes dele atender. Sandra, disse Mário, com a voz soando distante. Oi, Mário, Sandra começou, tentando manter a calma. Preciso te falar sobre algo importante. O que é? Ele perguntou, demonstrando pouco interesse. Meu câncer piorou, disse Sandra, sentindo cada palavra como um esforço monumental. O médico disse que está avançando rapidamente. Achei que você deveria saber. Houve um silêncio desconfortável do outro lado da linha antes de Mário responder. Sinto muito ouvir isso, Sandra. É difícil ouvir, mas não sei o que posso fazer daqui. Sandra fechou os olhos, lutando contra as lágrimas. Mário, eu gostaria muito que você e Leandro voltassem. Preciso do apoio da minha família. Mário suspirou, mantendo um tom frio. Não sei, Sandra. É complicado. Vou precisar pensar sobre isso. Desencorajada pela falta de empatia de Mário, Sandra decidiu ligar para Leandro. Ao ouvir a voz do filho, uma onda de emoções a envolveu. Leandro, é a mamãe, disse ela, tentando soar firme. Mãe, como você está? Leandro respondeu, com uma voz mais calorosa do que a de seu pai. Não estou bem, Leandro. Minha doença piorou e sinto muito a sua falta. Gostaria de te ver. Leandro ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras de sua mãe. Mamãe, sinto muito. Não sabia que as coisas estavam tão graves. Vou conversar com o papai e ver o que podemos fazer. Após desligar, Sandra se recostou no sofá, sentindo-se exausta. Clarice, ao seu lado, ofereceu um sorriso reconfortante. Você fez bem, Sandra. Agora, temos que esperar e ver o que eles decidem. Alguns dias depois, Leandro ligou. Mamãe, conversei com o papai. Estamos voltando para Liverpool. Não podemos te deixar sozinha nisso. A notícia trouxe uma faísca de esperança para Sandra, embora ela soubesse que lidar com Mário seria um desafio. Quando chegaram, a casa ficou carregada de uma tensão palpável. Mário parecia distante e desconectado, enquanto Leandro, apesar de visivelmente desconfortável, mostrava uma preocupação genuína com sua mãe. A primeira noite juntos foi difícil. Mário e Sandra mal trocaram palavras, e a atmosfera estava carregada de desconforto. Leandro, tentando aliviar a tensão,
ofereceu-se para preparar o jantar. Mamãe, o que você gostaria de comer para o jantar? Perguntou ele, tentando trazer um pouco de normalidade à situação. O que quer que você prepare estará ótimo, Leandro. Obrigada, respondeu Sandra, com um sorriso fraco. Com o passar dos dias, a presença de Mário e Leandro começou a ter um impacto positivo, embora Mário continuasse frio e distante. Leandro fez um esforço para estar presente e apoiar sua mãe. Uma noite, enquanto Clarice e Sandra relaxavam na sala de estar, Leandro se juntou a elas. Mamãe, estive pensando muito, começou ele, com a voz ligeiramente trêmula. Sinto muito por ter partido. Nunca deveria ter te deixado sozinha em um momento tão difícil. Sandra olhou para ele com amor e compreensão. Leandro, o importante é que você está aqui agora. Isso é o que conta. A chegada de Mário e Leandro a Liverpool trouxe um misto de alívio e tensão para a casa de Sandra. Enquanto Leandro mostrava uma preocupação genuína por sua mãe, o comportamento de Mário despertava suspeitas em Clarice. Ela observava cuidadosamente cada interação, cada gesto, e não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado. Em uma tarde, enquanto Sandra descansava no quarto após uma sessão de quimioterapia, Clarice e Mário estavam na cozinha. Clarice percebeu como Mário evitava o contato visual e mantinha uma postura distante. Mário, estou feliz que você tenha retornado, começou Clarice, tentando sondar suas verdadeiras intenções. Sandra precisa de todo o apoio possível agora. Mário assentiu, mas sua resposta foi evasiva. Sim, claro. Estamos aqui para ajudar. Clarice decidiu não pressionar mais, mas a inquietação persistiu. Mais tarde, ela se aproximou de Sandra, que estava sentada na cama, olhando pela janela. Sandra, como você está se sentindo? Perguntou com uma mistura de preocupação e carinho. Um pouco cansada, mas ter Leandro aqui me faz sentir melhor, respondeu Sandra, sorrindo fracamente. E Mário? Clarice perguntou cuidadosamente. Como você o vê? Sandra suspirou, sua expressão mudando para uma de incerteza. Não tenho certeza. Ele tem sido distante, mas quero acreditar que ele está aqui pelos motivos certos. Clarice apertou suavemente a mão de Sandra. Apenas tome cuidado. Às vezes, as pessoas têm intenções ocultas. Sandra assentiu, embora esperasse que Mário realmente tivesse mudado. Os dias se passaram, e embora Mário e Leandro parecessem estar ajudando, Clarice não pôde deixar de notar pequenos detalhes que reforçavam suas suspeitas. Mário passava muito tempo no escritório, falando ao telefone em tom baixo, e Leandro, embora afetuoso com a mãe, parecia nervoso quando o pai estava por perto. Certa noite, enquanto Clarice preparava o jantar, ouviu fragmentos de uma conversa entre Mário e Leandro que confirmaram seus piores temores. Pai, não me sinto bem com isso, dizia Leandro, com a voz trêmula. Precisamos garantir que tudo esteja em ordem com o testamento, respondeu Mário friamente. É crucial que tenhamos acesso aos fundos. Não podemos deixar isso ao acaso. Clarice sentiu um frio percorrer sua espinha. Ela se afastou silenciosamente para a cozinha, com as mãos tremendo enquanto tentava manter a calma. Sabia que precisava contar a Sandra o que havia ouvido, mas também entendia o quão devastador isso seria para ela. No dia seguinte, Clarice encontrou o momento certo para falar com Sandra. Precisamos conversar, disse ela seriamente, sentando-se ao lado de sua prima no sofá. Sandra olhou para ela com preocupação. O que foi, Clarice? Eu ouvi uma conversa ontem à noite entre Mário e Leandro. Acho que eles estão aqui com intenções erradas, Clarice disse, escolhendo cuidadosamente as palavras. Mário mencionou algo sobre o testamento e os fundos. O rosto de Sandra empalideceu. Embora uma parte dela sempre tivesse temido essa possibilidade, ouvir isso de Clarice tornou tudo mais real e doloroso. Não posso acreditar que eles estão pensando nisso enquanto estou lutando pela minha vida, murmurou ela, com os olhos cheios de lágrimas. Clarice a abraçou, tentando confortá-la. Sandra, sei que é difícil,
mas você precisa saber a verdade para se proteger. Sandra assentiu, enxugando as lágrimas. Obrigada, Clarice. Não sei o que faria sem você. Nesta noite, Sandra resolveu enfrentar Mário e o encontrou no escritório, analisando alguns documentos. Mário, precisamos ter uma conversa, ela disse com firmeza. Mário ergueu o olhar, surpreso com o tom resoluto de Sandra. O que aconteceu? Quero saber o motivo real da sua volta, Sandra declarou, fixando os olhos nos dele. Foi por mim ou pelo dinheiro? Mário hesitou, sua expressão mudando para uma de irritação. Sandra, o que você está insinuando? Estamos aqui para te apoiar. Então por que ouvi você conversando sobre o testamento e os fundos com Leandro? Perguntou Sandra, sua voz carregada de emoção. Mário ficou em silêncio, incapaz de responder. A verdade ficou evidente naquele momento, e Sandra sentiu seu coração se partir. Não posso acreditar que você é tão insensível, ela sussurrou, dando um passo para trás. Não é o que parece, Sandra, Mário tentou explicar, mas seu tom não tinha convicção. Pare, Mário, já ouvi o suficiente, disse Sandra, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Quero que você vá embora. Não preciso de alguém que só pense em dinheiro enquanto estou lutando pela minha vida. Mário abriu a boca para responder, mas se calou ao ver a determinação nos olhos de Sandra. Sem palavras, levantou-se e saiu do escritório. Clarice, que estava esperando do lado de fora, entrou e abraçou Sandra. Sinto muito, Sandra, mas agora você sabe a verdade. Sandra assentiu, apesar da dor ainda ser intensa. Obrigada por estar aqui, Clarice. Você é a única em quem posso confiar. Com Mário fora de casa, Sandra e Clarice se concentraram no que realmente importava, a saúde de Sandra e sua batalha contra o câncer. Leandro, por sua vez, estava determinado a corrigir seus erros e mostrar que seu amor por sua mãe era genuíno. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções e preparativos. Clarice e Leandro se revezavam no cuidado de Sandra, assegurando que ela nunca ficasse sozinha. Clarice preparava as refeições e ajudava com os medicamentos, enquanto Leandro a acompanhava nas consultas médicas e tentava manter seu ânimo elevado com sua presença constante. Uma tarde, enquanto Clarice estava na cozinha, Leandro sentou-se ao lado de sua mãe no sofá. Mãe, tenho refletido muito sobre tudo o que aconteceu, ele começou, com a voz carregada de arrependimento. Sinto muito por ter te deixado sozinha. Eu nunca deveria ter ido. Sandra olhou para ele com amor e compreensão. Leandro, o que importa é que você está aqui agora. Todos cometemos erros, mas o que vale é como aprendemos com eles. Prometo que nunca mais vou te deixar sozinha, disse Leandro, apertando a mão da mãe com carinho. E quero estar aqui para você em cada passo do caminho. Sandra sorriu, sentindo uma profunda paz interior. Obrigada, filho, isso significa muito para mim. Mais tarde, Sandra compartilhou seus pensamentos sobre o futuro com Clarice. Clarice, tenho pensado sobre meus últimos desejos e como quero que as coisas sejam feitas depois que eu partir, ela disse com calma e firmeza. Preciso da sua ajuda para garantir que tudo seja feito da maneira certa. Clarice assentiu, ouvindo atentamente. Claro, Sandra, me diga o que você precisa. Sandra explicou seus planos para seu testamento e como queria que seus bens fossem distribuídos. Quero que uma parte da minha herança vá para Leandro, para que ele tenha um bom começo na vida. O restante, quero que vá para você e seus filhos. Você tem sido meu alicerce em tudo isso, e quero garantir que você esteja bem cuidada. Clarice ficou profundamente tocada pela generosidade de Sandra. Farei tudo o que puder para cumprir seus desejos, Sandra, eu prometo. No dia seguinte, Sandra se encontrou com seu advogado para formalizar suas decisões. Preciso fazer algumas mudanças no meu testamento, disse ela com determinação. É importante para mim que meus entes queridos estejam protegidos. O advogado, com profissionalismo e compaixão, a orientou durante o processo.
Juntos, revisaram cada detalhe para garantir que tudo estivesse em ordem. Este documento garantirá que seus desejos sejam atendidos, assegurou o advogado. Você pode ficar tranquila sabendo que tomou as precauções necessárias. Com seu testamento atualizado e assinado, Sandra sentiu um grande alívio. Ela sabia que havia feito tudo possível para garantir o bem-estar de seus entes queridos. Agora, ela podia se concentrar em passar o tempo restante cercada de amor e apoio. Um dia, Sandra decidiu que era hora de enfrentar Mário uma última vez. Quero organizar um encontro final com Mário, ela disse a Clarice. Preciso encerrar este capítulo da minha vida. Clarice compreendeu e apoiou sua decisão. Estarei aqui para você, Sandra, aconteça o que acontecer. Sandra convidou Mário para sua casa e, ao chegar, a tensão no ar era palpável. Sentados na sala de estar, Sandra começou a falar. Mário, queria te ver para dizer adeus e resolver qualquer mal-entendido que ainda possa existir entre nós. Mário abaixou a cabeça, sentindo culpa e vergonha. Sandra, lamento por tudo o que aconteceu. Reconheço que cometi erros. Todos cometemos erros, Sandra respondeu com calma, mas firmeza. O que importa é como aprendemos com eles. Espero que você possa refletir sobre suas ações e se tornar uma pessoa melhor. Mário assentiu, com a voz trêmula. Vou tentar, Sandra. Desejo tudo de bom para você. Leandro, que havia ouvido silenciosamente, aproximou-se e abraçou sua mãe. Mãe, estamos aqui para você, sempre. Sandra sabia que não podia mudar o passado, mas tinha esperança de que tanto Mário quanto Leandro aprendessem com seus erros e crescessem como pessoas. Nos dias seguintes, a casa foi preenchida com momentos de amor e reflexão. Clarice e Leandro continuaram cuidando de Sandra, garantindo que cada dia fosse repleto de carinho e apoio. À medida que a saúde de Sandra se deteriorava, seu espírito se fortalecia, sabendo que havia feito tudo o possível para deixar um legado de amor e cuidado. Finalmente, em uma tarde tranquila, cercada por sua família, Sandra fechou os olhos pela última vez, em paz. Clarice e Leandro, embora devastados pela perda, encontraram consolo no fato de que estiveram ao seu lado até o fim, cumprindo a promessa de nunca deixá-la sozinha. O legado de Sandra viveria através do amor e das lições que ela deixou para sua família. Clarice e Leandro, unidos pela memória de uma mulher forte e amorosa, prometeram honrar sua memória, vivendo suas vidas com a mesma coragem e compaixão que ela sempre demonstrou. Após o falecimento de Sandra, a casa foi envolta por um silêncio reverente, marcado pelo amor e pelas lições que ela havia deixado. Clarice, embora profundamente triste pela perda de sua prima, encontrou consolo ao saber que fez tudo o possível para tornar os últimos dias de Sandra os mais felizes e confortáveis possíveis. Clarice assumiu a responsabilidade de cumprir os últimos desejos de Sandra. Com Leandro ao seu lado, ela cuidou dos procedimentos legais necessários e assegurou que o testamento de Sandra fosse cumprido conforme estipulado. Em um dia no escritório do advogado, Clarice segurou a mão de Leandro. Sua mãe estava muito orgulhosa de você, disse ela com voz suave, mas firme. Ela queria que você soubesse que a perdoou e sempre acreditou em você. Leandro, com os olhos cheios de lágrimas, assentiu. Eu sei que cometi erros, mas quero fazer as coisas certas a partir de agora. Quero honrar a memória dela. O advogado explicou em detalhes como o patrimônio de Sandra seria dividido. Leandro receberia uma parte significativa, que lhe permitiria continuar seus estudos e iniciar uma nova vida. O restante do patrimônio seria destinado a Clarice e seus filhos, como um agradecimento pelo apoio incansável e amor que deram a Sandra. Sandra queria garantir que todos estivessem bem cuidados, disse o advogado. Isso reflete o grande coração que ela tinha. Uma vez concluídas as formalidades legais, Clarice e Leandro começaram a ajustar suas vidas para seguir em frente, levando consigo o legado de Sandra. Clarice e Leandro retornaram para casa, onde começaram a organizar os pertences de Sandra. Cada item, cada lembrança, evocava a força e o amor da mulher que havia sido o centro de suas vidas. Embora o processo fosse doloroso,
Também era uma forma de cura e de manter viva a memória de Sandra. Um dia, enquanto revisava algumas fotos antigas, Clarice encontrou uma carta endereçada a ela. Com as mãos trêmulas, ela abriu e começou a ler em voz alta para Leandro: "Querida Clarice, se você está lendo isto, é porque eu não estou mais fisicamente com você. Quero que saiba o quanto você significou para mim nesses últimos dias. Você foi minha rocha, meu apoio e meu conforto. Não há palavras para expressar minha gratidão por tudo o que você fez por mim e por Leandro. Deixo-lhe uma parte da minha herança, não apenas como um agradecimento, mas como um símbolo do nosso laço inquebrável. Cuide de Leandro e dos seus filhos e viva a vida com a mesma coragem e amor que você sempre demonstrou. Com todo o meu amor, Sandra." Clarice sentiu uma mistura de tristeza e gratidão ao ler as palavras de sua prima. "Ela sempre soube como nos fazer sentir amados", disse ela, enxugando as lágrimas. Leandro, emocionado, acrescentou: "Mamãe era incrível. Ela sempre pensava nos outros, mesmo em seus últimos momentos." Com o tempo, Clarice e Leandro encontraram uma nova rotina. Clarice, sentindo a responsabilidade de cuidar de Leandro, o apoiou a cada passo do caminho. Leandro, por sua vez, se esforçou para ser o homem que sua mãe sempre acreditou que ele poderia ser. Ele terminou seus estudos e começou a trabalhar, determinado a viver uma vida que honrasse a memória de Sandra. Clarice também encontrou um novo propósito. Ela abriu um pequeno negócio em Liverpool, usando parte da herança que Sandra havia deixado. O negócio não apenas lhe proporcionou sustento, mas também foi uma maneira de manter viva a memória de sua prima. Clarice decidiu nomear sua loja Sandra's Hope em homenagem à força e esperança que Sandra sempre representou. Um dia, enquanto estava na loja, Leandro chegou com um sorriso no rosto. "Consegui um emprego em uma empresa de design", anunciou ele, transbordando de orgulho. "Eu sei que mamãe ficaria orgulhosa." Clarice o abraçou, sentindo uma profunda sensação de satisfação. "Tenho certeza de que sim, Leandro. Você está fazendo um trabalho maravilhoso." Ao longo dos anos, Clarice e Leandro mantiveram a memória de Sandra viva através de suas ações e decisões. A loja de Clarice se tornou um marco na comunidade, conhecida não apenas por seus produtos de qualidade, mas também pelo espírito de amor e apoio que emanava. Leandro se tornou um designer de sucesso, sempre lembrando das lições de coragem e compaixão que sua mãe lhe ensinou. Mário, depois de muitos anos, se encontrou sozinho e enfrentando uma realidade difícil. Ele havia perdido tudo o que um dia considerou importante: sua família, sua casa e a estabilidade que o dinheiro parecia proporcionar. Mas agora, sem essas distrações, ele começou a entender as verdadeiras lições que a vida estava tentando lhe ensinar. Um dia, enquanto caminhava pelas ruas de Liverpool, seus pensamentos inevitavelmente se voltaram para Sandra. Ele se lembrou de seus últimos momentos juntos, sua despedida dolorosa e a Clarice decepção nos olhos dela ao descobrir suas verdadeiras intenções. Essa memória o assombrava, e um profundo arrependimento tomou conta dele. Determinado a enfrentar os erros de seu passado, Mário se dirigiu ao cemitério onde Sandra estava enterrada. Ao chegar, ele se postou diante do túmulo dela, sentindo uma mistura de dor e alívio. "Sandra", ele começou, com a voz trêmula, "não passa um dia em que eu não me arrependa do que fiz. Eu falhei com você no momento em que você mais precisava de mim. Sinto muito por não ter sido o marido e pai que você merecia." Lágrimas começaram a rolar por suas bochechas enquanto ele continuava: "Eu sei que não posso mudar o passado, mas prometo aprender com meus erros. Prometo viver uma vida que honre sua memória e as lições que você me ensinou." Depois de passar um tempo em silêncio, falando com Sandra em seu coração, Mário se levantou com uma nova determinação. Ele sabia que o caminho para a redenção seria longo e difícil, mas estava pronto para começar. Decidiu que era hora de reconstruir sua vida do zero, desta vez com valores verdadeiros e uma compreensão mais profunda do amor e da família. Mário começou procurando um trabalho modesto, algo que lhe permitisse ganhar a vida honestamente. Encontrou emprego em uma pequena livraria local, onde organizava livros e ajudava os clientes.
O trabalho lhe proporcionou um senso de propósito e lhe permitiu refletir sobre sua vida. Com o tempo, Mário começou a participar de atividades comunitárias. Ele ajudava em cozinhas comunitárias e colaborava em projetos de caridade. Essas atividades não apenas lhe deram uma nova perspectiva, mas também permitiram que ele se reconectasse com a comunidade de uma maneira significativa. Pouco a pouco, ele começou a ganhar o respeito e a admiração daqueles que o conheciam. Um dia, enquanto trabalhava na livraria, recebeu uma visita inesperada. Era Clarice, que havia ouvido falar das mudanças na vida de Mário. Mário, ela disse com um sorriso caloroso, ouvi dizer que você está fazendo um ótimo trabalho aqui. Mário ficou emocionado. Clarice, você não sabe o quanto significa para mim que você tenha vindo. Tenho tentado compensar meus erros e viver de uma forma que honre Sandra. Clarice assentiu, vendo a sinceridade nos olhos de Mário. Sandra ficaria orgulhosa de você, Mário. O importante é que você está fazendo um esforço genuíno para mudar. A conversa com Clarice deu a Mário um novo senso de esperança. Ele sabia que ainda tinha muito trabalho pela frente, mas também entendia que estava no caminho certo. Continuou a trabalhar duro, sempre mantendo em mente as lições que aprendeu com Sandra. Enquanto isso, Clarice e Leandro seguiram em frente com suas vidas, sempre lembrando de Sandra e das lições que ela deixou. A loja de Clarice prosperou, e Leandro se destacou em sua carreira de design, sempre inspirado pela coragem e compaixão de sua mãe. Juntos, continuaram a viver com amor e empatia, transmitindo esses valores para as novas gerações. Mário, com o tempo, se tornou uma figura respeitada em sua comunidade. Através de sua dedicação e esforço, ele provou que era possível mudar e aprender com os erros. Ele encontrou paz sabendo que estava honrando a memória de Sandra da melhor maneira possível. O legado de Sandra viveu nos corações daqueles que a amavam. Clarice, Leandro e Mário, unidos pela memória de uma mulher extraordinária, se comprometeram a continuar vivendo com a mesma coragem e amor que ela sempre demonstrou. Cada um a seu modo encontrou um novo propósito e uma razão para seguir em frente, carregando consigo as preciosas lições que Sandra lhes deixou. A história de Sandra não apenas deixou uma marca indelével em suas vidas, mas também inspirou todos aqueles que tiveram a sorte de conhecê-la. Seu legado de amor, coragem e compaixão viveu, provando que, mesmo que a vida possa ser difícil e cheia de desafios, sempre há esperança e uma oportunidade de nos redimir e aprender. E assim, com um futuro cheio de promessas e uma comunidade fortalecida pelas lições de Sandra, Clarice, Leandro e Mário continuaram suas vidas, sempre lembrando que o verdadeiro valor da vida está no amor e no apoio que damos uns aos outros. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!